Boa tarde, queridos alunos do 8º ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula sobre o projeto, Aprova Mais, certo? A nossa aula de hoje, do dia 16 de agosto, será sobre compreendendo o texto. Qual é o gênero estudado, qual é o gênero em estudo de hoje? É o gênero relato de viagem, tá bom? Pronto, agora nós vamos sobre a orientação para a leitura do texto, certo? O texto que nós temos hoje, o relato de viagem, tem o título de O Céu se Acendeu na Noite de Ibitipoca, certo? Esse é o título do nosso texto em estudo hoje, que está na página 54. Na medida que vocês for lendo o texto, vocês terão que fazer uma análise, certo? Desse texto que vocês estão lendo. Essa análise começa pelo título. Qual é o título? E à medida que vocês for fazendo a leitura, observar a ligação que tem o título com o texto, ou seja, o embasamento de informações. Aí vocês, à medida que for lendo, vocês vão fazer o quê? Vão analisar qual é o propósito comunicativo desse texto, o que é que esse texto está querendo transmitir, qual é a ideia, qual é o fato, quem são os personagens, qual tipo de narrador tem o texto, esse narrador tem um tipo o quê? Em primeira ou em terceira pessoa, e na medida que vocês for lendo, vocês vão observando. Se o narrador estiver em primeira pessoa, vocês vão ter um narrador que tanto ele conta a história, quanto ele vive a história que ele está contando. Na terceira pessoa, vocês têm um narrador chamado narrador observador, que é aquele narrador que apenas observa os fatos, os acontecimentos e narra, não vive a história, tá bom? E quem é o autor? Vocês vão analisar quem é o autor ou autora desse texto, O Céu se Acendeu na Noite de Ibitipoca. Aí você vai lá no rodapézinho do texto que tem lá a informação. Quais são as características do gênero? Aí você vai, na medida que for olhando, vai analisando. Esse gênero realmente tem essas características, certo? Aí vocês irão olhar agora quais são as características do gênero relato de viagem. A primeira característica, o texto está escrito em primeira pessoa, ou seja, o narrador vive, narra a história e vive a história. Apresenta marcas de tempo e lugar, ou seja, dentro do texto vocês vão ver verbos que indicam o tempo que aconteceu, tá certo? Ou seja, vocês vão ver marcas de tempo e lugar, ou seja, o tempo que aconteceu e o lugar onde aconteceu a viagem. Esse texto escreve com precisão cenas, vai aparecer dentro do texto, você vai observar, né? As cenas, os lugares e pessoas, ou seja, o lugar onde foi a viagem, os fatos, as ações daqueles que viveram essa viagem, observando as expressões e noções de quem narra, certo? Ou seja, as expressões, que são essas expressões? As emoções, a questão de como o texto relata, as expressões de alegria, de tristeza, ou de decepção, ou de entusiasmo, né? O texto ele vai trazer esse detalhamento. E você tem que fazer esses tipos de observações, tá bom? Aí nós vamos agora para a orientação. Nós já tivemos a orientação do texto, de como ler o texto, fazendo análise. Vimos as características do texto do gênero relato de viagem. Agora nós vamos ter o exercício. O exercício de vocês no livro Projeto Aprova Mais estará na página 55, onde vocês irão fazer a questão 3, apenas os itens A, B, C e D. E na página 57 irão fazer somente a terceira questão, ok? Qualquer dúvida, a tia está bem aqui. Não é porque a tia é substituta ou a tia é novato que vocês não têm vergonha de perguntar não, viu? A tia está tentando aqui brincar com vocês para deixar vocês bem à vontade para perguntar, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Tchauzinho!